E aí pessoal, vídeo novo aqui no canal e dessa vez eu vou falar como funciona o vestibular da UNB de uma maneira mais geral para quem não tem tanta noção assim da prova. Vale dizer que se você tiver dificuldade em resolver as provas no segundo dia, eu criei uma plataforma que eu resolvo questões junto com alguns professores que se formaram na UNB, que tem bastante experiência na prova, então é o primeiro link da descrição. Você também pode achar no link da bio lá do meu Instagram, que é @thiagocarvalho_estudos. Então a primeira coisa que vale ressaltar sobre a prova do vestibular da UNB é o seguinte: ela ocorre em 2 dias, geralmente é um final de semana. Vai ser sábado e um domingo. Ou seja, não dá para se preparar tanto igual a gente se prepara para o Enem entre um dia e outro de prova. Então você tem que fazer a prova, descansar e no outro dia já tem o segundo dia de prova. A diferença do primeiro e para o segundo dia é a seguinte: no primeiro dia você vai ter 30 questões de língua estrangeira e você pode escolher 3 línguas diferentes, ou seja, espanhol, inglês e francês. Escolhida uma dessas línguas, você vai fazer essas 30 questões. Porém, existem outras 120 questões que englobam diversas matérias de humanas e também linguagens. Ou seja, você vai fazer português, e português vai envolver tanto interpretação de texto, quanto literatura, quanto gramática. Então você tem questões de análise sintática. Você vai ter geografia, então vai ter geografia física, geografia humana. Você vai ter questões de história. E essas questões de história variam muito de cada ano. Você pode ver anos que tiveram algum marco importante, como o bicentenário da independência, aí eles vão focar na independência do Brasil, ou algum momento histórico muito específico, como o regime militar, ou a Segunda Guerra, por aí vai. Então, ela geralmente tem um foco em um ano específico, quando eles cobram lá na prova. Você também terá as provas de artes. E nessas provas de artes, aí você vai ter artes musicais, artes cênicas e artes visuais. Então é basicamente isso o primeiro dia de provas da UNB. Mas você ainda tem uma outra coisa bem importante, que é a prova de redação, que você não pode se esquecer. E na prova de redação é um pouco mais abrangente do que no Enem. No Enem é sempre aquele texto dissertativo argumentativo, porém na UNB pode ser que mude. Então você pode ter um texto dissertativo argumentativo, mas a diferença é que você faz uma conclusão de síntese ao invés de com proposta de intervenção. Então é basicamente um resumo do que você passou no texto. Você pode ter carta, você pode ter um relato pessoal. Eu já fiz um relato pessoal, se não me engano, era sobre como a minha cor influencia na minha vivência, era algo assim, eu não me recordo porque já faz um tempo. Então, cada ano varia. A UNB quer que você saiba escrever e não necessariamente um tipo de texto específico como ocorre no Enem. Então, é basicamente você ficar ligado e aprender a escrever para diversos assuntos sem necessariamente ter aquela estrutura rígida. É claro que você precisa aprender a escrever uma redação, fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, só que aí vai mudar de acordo com o gênero textual que a banca vai pedir. Sobre o segundo dia, a diferença é que aqui vão ser 150 questões misturadas, então não tem aquelas 30 questões separadas de língua estrangeira. Você vai ter questões de matemática, biologia, química e física. Então vai ter diversos conteúdos lá que você vai ter que fazer uma prova da melhor forma possível de acordo com esses temas variados. E eles também podem adotar um tema central. Já teve Jurassic Park, já teve questões envolvendo Simpsons, de probabilidade e de diversas coisas, até de inteligência artificial aí do ano de 2025. Então a UNB costuma não seguir um padrão tão fixo quanto os outros vestibulares. Ela costuma inovar, costuma contextualizar e costuma unir conhecimentos de diferentes áreas. Você vai ter que ficar ligado quanto a isso. Então, sobre a estrutura da prova é basicamente isso. A segunda coisa que eu vou falar é sobre o que levar. O que levar, você tem que ter bastante atenção nisso. Então, você deve levar canetas. Eu costumo levar 3 ou 4 canetas para caso se alguma falhar, eu tenho uma reserva. Lá, você vai ter que levar caneta esferográfica preta de material transparente. Então, não leve azul, que senão você vai se complicar. A única banca que eu fiz que podia levar azul era a UFO, e se eu não me engano na Unicamp também podia, mas tinha a dupla opção. Então sempre opte pela preta, ao menos que no edital eles coloquem bem fixo lá
que é caneta azul. Então, basicamente na UNB sempre é caneta preta, então leve uma caneta preta. Outra coisa que você deve se atentar ao Sebrasp é quanto ao material que você leva, ou seja, tenha muito cuidado ao levar lápis, lapiseira, essas coisas, porque costuma não poder levar. E também tome muito cuidado com o seu lanche. Então não leve coisas com embalagens ali que não sejam transparentes. Opte sempre por levar coisas dentro de sacos transparentes, porque a UNB costuma cobrar um pouco mais rígida isso, principalmente na minha época de paz, e eu acabei levando isso para o vestibular também. Então sempre use uma embalagem transparente ao invés de uma embalagem ali própria do produto, que no Enem geralmente não tem problema, mas na UNB eles costumam implicar um pouco mais por conta do rigor de cada exame, né, para não ter fraude. Então vai depender muito da banca, e é por isso que você tem que ter cuidado ao levar certos materiais e certos lanches para cada prova. A terceira dúvida que muita gente tem é em relação ao argumento. O argumento é uma conta complexa de ser feita, ela usa um somatório com todas as notas de Brasília. Então, se você quer se aprofundar melhor nisso, é melhor que você vá no edital e veja lá cada passo do cálculo do argumento. Basicamente, você vai somar todas as notas de Brasília, fazer uma média e calcular desvio padrão e tudo mais. Aí, com isso, você vai ter o afastamento padronizado. Aí você vai conseguir calcular o score bruto e também o score padronizado. E aí com isso você vai ter o argumento. E o argumento, basicamente, o que é propriamente dito? É a sua nota final com base nos pesos e também no seu afastamento em relação à maioria dos candidatos de Brasília ou de onde a prova foi aplicada. Então, por exemplo, se você é de um curso de humanas, você vai lá, faz a prova, e aí você vai melhor em humanas do que a pessoa que também é do seu curso, e você vai pior do que ela em exatas. Às vezes seu argumento, mesmo assim, vai ser menor do que o argumento dela. Isso porque vai depender de como foi a prova de um modo geral. Muita gente vai mal na prova de exatas e, consequentemente, a prova de exatas ela tem uma certa vantagem nesse cálculo do argumento, mesmo que você tenha um peso maior para humanas. De fato, você vai acabar indo um pouco melhor se a sua nota tiver sido boa em humanas, porém, ainda vai ter essa questão do argumento. Quantas pessoas foram muito bem em exatas? Geralmente são poucas. Então, quanto melhor você for em exatas, melhor será o seu argumento final, mesmo que haja essas questões diferentes ao peso de cada prova. Então é por isso que eu bato sempre na tecla de que é importante estudar exatas por conta desse peso. Não é que vai ter o peso igual para cursos de humanas e para exatas. Vai ser diferente, vai ter um peso maior para humanas, para os cursos que são de humanas, e vai ter um curso maior para exatas nos cursos que são de exatas e saúde. Porém, você tem que ter essa noção desse afastamento padronizado. Então, quanto mais você se afastar da média, melhor vai ser seu argumento e, consequentemente, sua nota final. Por isso que você tem que tentar se afastar o máximo possível ali da média para que você tenha uma nota melhor o possível ali, tanto no primeiro, tanto quanto no segundo dia, mas principalmente no segundo dia, que é onde as pessoas costumam ir pior. Então foi esse o nosso vídeo de hoje, eu espero que tenha dado para entender. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, deixe o like e não se esqueça de dar uma olhada na minha plataforma de itens resolvidos do vestibular da UNB. É isso, galera, muito obrigado pela atenção e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!